ligadas às nossas vitórias, você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Por gentileza, sentem-se, por favor. Vamos para Atos 18, do 1 ao 17. Vamos lá. Atos 18, do 1 ao 17. Enquanto você encontra, vamos juntos. É necessário correr riscos e superar os medos, ter iniciativa. Vencedores correm riscos. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Corinto era uma cidade globalizada, portuária, um centro de região uma cidade muito importante. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, também era uma província da Ásia Menor, que havia chegado recentemente da Itália, com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los, e uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, que Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante irei pregar para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio ensinando-lhes a palavra de Deus. Sendo Galho procônsul de Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação: este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas visto que se trata de uma questão de palavras e nomes de sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos. Não serei juiz dessas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. Então todos se voltaram contra Sóstenes
o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas Galho não demonstrou nenhuma preocupação com isso. Ok, baixamos então. Você precisa encontrar a sua identidade em Cristo e não em pessoas. Você tem que se encontrar em Deus. Se descobrir e formar sua vida, seu comportamento, seu estilo de vida, seu caráter, usando como exemplo Jesus. Porque muitos falham no chamado e saem do propósito. Porque ele não se foca em Jesus, mas em pessoas e em acontecimentos. Então, se você não se formar por intermédio, não procurar formar estabelecer a sua vida, formar seu temperamento, seu caráter, através de Jesus, você fracassa. E fracassa feio. Muitas pessoas, por não focarem no Senhor, elas se desviam completamente da direção certa. Críticas, ataques, confrontos, sempre transitam. Onde há vencedores, pessoas que decidiram que não vão ser cauda, elas serão cabeça. Sempre vão transitar. Situações N, várias, para tirar uma pessoa da direção certa, sempre vão chegar. Então, Paulo tinha um chamado e ele tinha consciência disso. Tanto é que ele parou com aquilo que ele fazia, que não era pouco, e se lançou inteiramente no propósito. Inteiramente. E foi cumprir com ele. Em meio a tantos ataques e impedimentos, ele encontrou a sua identidade em Cristo. Ele tinha um estilo de vida, ele vivia de uma outra maneira, etc. Ele era um homem culto, muito culto, um homem que tinha passado a vida estudando, e de repente ele teve que abrir mão de tanta coisa e usar o que ele tinha aprendido, estudado, feito, conquistado. Algumas coisas ele teve que deixar, outras ele teve que adequar e usar aquilo dentro do propósito que Deus tinha com ele. Você vê ele em diversas situações, ele usando o que era necessário, conveniente para aquele momento, para ganhar almas. O que não funcionava para o evangelho, ele tirava. O que funcionava, ele adequava, ele organizava e ele colocava para o propósito. Então isso é uma coisa assim, surpreendente de ver. Ele permaneceu firme às suas convicções,
durante toda a sua vida. Mesmo sofrendo inúmeras situações de problemas, ataques, perseguições, ele não abriu mão da sua convicção. Daquilo que Deus colocou diante dele, ele creu e assumiu. Você não vê ele vacilando. Você não vê ele sendo influenciado. De jeito nenhum. Ao contrário, nós vemos aqui uma capacidade fora de série de manter um equilíbrio muito, mas muito difícil entre o amor e a disciplina. Então ele conseguia ser terno e áspero. Na verdade, Paulo, o que melhor representa Paulo é um tijolo revestido de veludo. Não tinha emocionalismo ali. Não tinha religiosidade ali. Não havia nada capaz de mover as suas emoções para a direção errada. Ele conseguia, de uma forma incrível, manter o equilíbrio entre o amor pelo seu chamado, que não é esse amor emocional, piegas, essa coisa que eu desconsidero. Era um amor com obras, que ele focava não aquela pessoa perturbada, mas o sacrifício de Jesus por ela. Todo o sacrifício de Jesus Cristo para salvar aquela alma. Então ele investia na salvação de almas, porque ele sabia de todo o sacrifício empregado para a salvação de pessoas. Então, o Evangelho, ele pregava o Evangelho com a maturidade, a seriedade necessária. Ele mantinha o equilíbrio em ajudar as pessoas que precisavam vencer e corrigi-las independente de qualquer coisa. Eu te ajudo, eu oro por você, eu te abençoo, eu cuido de você. Mas isso está errado, isso precisa mudar, isso também. E um verdadeiro líder, ele é terno e áspero. Um verdadeiro líder, ele consegue equilibrar entre o amor e a disciplina. Que é isso que funciona. Eu te ajudo, eu te apoio, a minha mão está estendida. Mas esta é a direção certa que você precisa tomar e seguir. E de vários líderes na Bíblia, para mim, Paulo é o que consegue atingir esse nível extraordinário. Ele era um tijolo revestido de veludo. Pega um veludo, aquele veludo bonito, macio, reveste um tijolo. Você passa a mão, é uma delícia. Mas se você bater, é rígido, é firme. Não tem moleza.
Ele era um tijolo revestido de veludo. Em qualquer área, você, como líder, pregador do Evangelho, é extremamente necessário. Mas isso você leva para qualquer área de liderança, onde você tem uma equipe, você tem que conseguir atingir esse equilíbrio, que é muito difícil. Mas significa, aliás, a boa prática, um excelente resultado. Quando não existe, normalmente, fracasso. E ele foi para Corinto, o Senhor queria que ele estivesse lá, e apoiasse aquele povo, e combatesse muitas coisas que precisavam de mudanças. E uma pessoa corajosa, ela tem que enfrentar os problemas que tem, e ali tinha muitos problemas que precisavam de mudanças. E ele foi para a sinagoga e começou a pregar o Evangelho ali. E inicialmente, você vê que ele continuou, ele se desdobrando em pregar o Evangelho, fabricando tendas. Chegou um casal, Priscila e Áquila, e ele recrutou para o trabalho, colocou para trabalhar com ele. Eles também fabricavam tendas e eles começaram a trabalhar juntos e pregar o Evangelho. E ele foi para essa sinagoga e ali ele falava, e os judeus e os gregos, alguns aceitavam, outros combatiam, e ele insistindo, e alguns aceitavam, outros combatiam, uns aceitavam, outros criticavam, e ele insistindo. Até que chegou um dia que aquele pessoal sabia muito bem o que era certo, o que era errado, já tinham ouvido. Tinha os que já tinham aceitado e os que não. E alguns se levantaram com maldições e lançando maldições pesadas sobre ele. E ele sacudiu a roupa e disse para eles: chega! Não sou mais responsável pelo sangue de vocês. Agora vocês são responsáveis pelo sangue de vocês. Quer dizer, vocês sabem o que devem fazer. Vocês são conscientes, não são inocentes. E apesar de saberem tudo que faziam, a maioria, alguns aceitaram, outros era só debatendo, criticando, cutucando, até que chegou o dia que Paulo sacudiu a roupa e disse: chega, acabou. A minha parte eu fiz com vocês. Vocês sabem como fazer, onde seguir. Chega. Opondo-se a ele, lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, eu irei pregar para os gentios. Chega. Tudo que eu tinha que fazer por vocês, eu já fiz. A minha parte está feita, está cumprida. Sacudiu, adoro isso. Sacudiu a roupa. Deixando bem claro uma coisa que Jesus falou: você entrou numa cidade, numa casa, pregou o Evangelho, desprezaram, sacode a poeira dos pés, não leva nem a poeira daquele lugar. Está escrito isso, dito por Jesus. A Bíblia também diz: não lance pérolas a porcos. Que são aqueles que já ouviram, que sabem, e toda vez que você dá a ele a palavra,
despreza. Ele joga ela fora como se ela... As pérolas é a palavra. E quando a Bíblia diz não jogue pérolas a porcos, são aqueles, os porcos são aqueles que sabem, mas toda vez conhecem, recebem a palavra e desprezam. Jogam ela, desprezam. Isso é o que muitos fazem. Paulo estava lutando com aquele povo, debatendo e trabalhando, imagina a batalha, se desdobrando e pregando, e eles cutucando. Até que chegou o dia que lançaram maldições, atacaram pesado, sacudiu a roupa e disse: acabou, não tenho mais responsabilidade com vocês. Toda a parte que eu tinha que fazer aqui eu já fiz. Vou pregar para quem quer. Eu vou pregar para os gentios, porque vocês não querem. E eu gosto de uma outra atitude do Paulo. O que nós falávamos aqui? É necessário você correr risco, você ter iniciativa, você agir quando chega a hora de você tomar uma decisão. Você tem que tomar. Ele foi para casa ao lado da sinagoga. E aquilo era um perigo, porque ele podia ser preso, como ele foi levado ao tribunal. Era um perigo, aquilo era arriscadíssimo. Ele podia muito bem, naquela situação, eu vou continuar, mas eu vou para o outro lado da cidade. Não, ele foi para o lado. Tinha uma casa ao lado da sinagoga, que era de um cristão. Ele foi pregar ali. Quer dizer, eu tenho uma missão, eu tenho um propósito, não vou falhar no chamado, vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, mas vou ajudar quem quer, porque vocês não precisam. Foi ao lado. Foi pregar o evangelho ali. O dirigente da sinagoga recebeu o Senhor como seu Salvador e acompanhou. E ali ele foi pregar. Só que a pressão era muito grande. E Deus apareceu em visão e falou com ele: Paulo, certa noite no 9, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, porque dava medo. Ele foi ao lado, ele foi para a casa que ficava ao lado da sinagoga. Muita coragem dele. Ele não fugiu, ele não se escondeu, ele não foi para o outro lado. Ele tinha uma missão, ele tinha um chamado. E tinha um homem que morava, tinha se convertido ao cristianismo, morando do lado. E ele iniciou um ponto de pregação ali. E os que tinham sido salvos acompanharam, inclusive, o dirigente da sinagoga. Mas, certamente, aquilo dava muito medo. Porque muita coisa podia acontecer. Era um povo rebelde. Um povo difícil, um povo mau. Religioso é isso aí. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando. Não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal. Porque parecia que alguma coisa a qualquer momento ia acontecer. Mas o Senhor falou: não cale, não deixa ninguém te calar. Continue falando. Ninguém vai te fazer mal. E olha o que Deus falou, que eu acho isso aqui algo muito importante. Ninguém lhe fará mal ou vai feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Quer dizer, esses não quiseram Paulo, mas tem muita gente que quer.
Eu tenho muita gente para atingir nessa cidade. Esses desprezaram. Mas tem muita gente que quer. Fica aí. Não se cala não. E ninguém vai te fazer mal. E o Senhor já estava preparando, certamente, porque logo ele seria levado ao tribunal. E foi mesmo. Que aqui, ó, Deus foi falar com ele, ele ainda ficou 1 ano e meio. Mas depois, todo aquele pessoal da sinagoga que ficava ao lado, eles inventaram, criaram lá as situações e levaram Paulo até o tribunal. Mas Deus, como ele tinha prometido, o procônsul aqui não quis nem, a hora que o Paulo foi para falar, não, eu não vou me meter nisso. Isso aí é problema de vocês. Eu não vou ser juiz dessas coisas. E mandou todo mundo sair, mandou, inclusive a expressão é essa, mandou expulsar do tribunal. Esse pessoal era tão ruim, que eles pegaram gente deles, o dirigente da sinagoga deles, que depois acredita-se que ele tenha, que seja o mesmo de 1 Coríntios 1, quando Paulo chama de irmão Sóstenes. Ele se converteu ao cristianismo. Eles pegaram ele, que era o dirigente agora da sinagoga, e espancaram ele na frente do tribunal para poder mexer com galho. Ele ignorou e fingiu que nem era, não deu a menor importância para aquilo. Fizeram todo aquele barulho para poder ver se para ver se ele fazia alguma coisa. Não fez nada, não mudou nada, ele não mexeu com aquilo. O que Deus havia prometido, Deus cumpriu. Paulo atingiu muitas pessoas em Corinto. Muitas foram salvas e livres e abençoadas. Então, o que Deus quer mostrar para cada um e quer ensinar neste dia, primeiro é o que eu acabei de falar. Você tem que encontrar a sua identidade em Jesus, não nas pessoas. Você tem que entender que na sua vida em geral, com Deus, você quer ter sucesso, você quer avançar, seja qual for o cargo de liderança que você exerce, onde você está, você tem que aprender a assumir riscos na tua vida. Você não pode ter medo dos desafios. Você tem que aprender a tomar decisões. Os problemas aparecem, você não pode ter medo de agir. Encará-los e resolvê-los. Romper, quando chega a hora de romper com uma coisa, você não vai romper com o seu propósito, com o seu chamado. Mas há momentos na vida que há situações em que a gente tem que romper com elas. Com pessoas, com situações. Chegou a hora de cortar aquilo, chegou a hora de cortar. Você não pode viver uma vida em fuga. Você tem convicção do que Deus tem para a tua vida. Você tem que insistir e se estabelecer naquilo. Estou me fazendo entender? Você tem que se estabelecer naquilo. Você não vai fugir, você não vai sair do seu lugar. Você vai continuar fazendo o que Deus colocou para você fazer, para você realizar. Você não pode virar as costas para aquilo que é o seu chamado, que é o propósito da tua vida. Porque alguns críticas e confrontos estão transitando.
críticas, confrontos, ataques, sempre transitam na vida do que é cabeça, daquele que é um líder, que se destaca, incomoda. E aí, quando isso levanta, o que acontece com muitos? A pessoa, ela prefere desistir de tudo, do que simplesmente romper com aquilo que está sendo o problema naquele momento. É um problema isso aqui, eu vou romper com isso aqui. Eu adoro isso aqui. Eu vou pregar para os gentios. Vocês não querem a minha palavra? Vocês não querem? Eu vou pregar para os gentios. Eu não vou parar de pregar porque vocês não querem, porque vocês estão me lançando maldições, estão me atacando, estão me criticando. Eu vou pregar para quem quer. E eu gosto mais ainda de ouvir Deus dizendo, eu tenho muita gente. Quer dizer, gente minha, gente que eu vou alcançar, que eu vou salvar, gente que quer. Tem quem despreze e tem quem quer. Tem quem despreza as pérolas e tem aqueles que pegam e têm respeito por elas, pela palavra. E na sua vida, você tem que absorver o entendimento de ação. Qual o meu chamado, o propósito da minha vida? Eu vou investir nele, eu vou prosperar nele, eu não vou desistir dele, porque algumas pessoas não se agradam, não concordam, ou estão contra mim. Isso lá no seu trabalho, eu não vou pedir demissão. Quantas vezes se levanta pessoas assim, no trabalho, a pessoa já pensa no quê? Pedir demissão. É por isso que ela vive pulando de galho em galho. Eu pedi demissão. Pedir demissão o quê? Pedir demissão o quê? Você se estabeleça. Se estabeleça. Você vai deixar alguém, um crítico, roubar o que você tem? Roubar vitórias importantes, o teu sonho de vida, aquilo que Deus tem com você, aquilo que você gosta de fazer? Não. É necessário romper? Tem que romper, tem que romper. Chega a hora de romper, tem que romper. Paulo ficou ali, na sinagoga, e lutando, e lutando. Chegou um momento que não dava mais. Ok, minha parte fiz com vocês, já cumpri o que eu tinha que cumprir. Mas ninguém vai me calar. Eu vou continuar fazendo, realizando, e vocês não vão me impedir. Mas tem gente que permite que pessoas, críticos, e ataques, e situações, elas permitem que tome conta da vida delas e elas param por causa daquilo. Elas desistem, elas recuam. Aqueles não queriam. Eles não queriam ouvir, eles não queriam ceder. Mas tinha quem queria. O próprio Deus deixou isso claro. Tem muita gente aqui que quer. Esses não querem, mas tem muita gente que quer. Tem muitos que querem. Então não deixa, Paulo, ninguém te calar. E não precisa ter medo, não. Ninguém vai te fazer mal. Porque às vezes quando você está sendo perseguido ou atacado, pode vir o medo de você ser prejudicado. E se Deus está falando isso aqui, porque Ele está dizendo a você, você não tem que ter medo, você não vai ser prejudicado. Mas não desista. Não abra mão. Não saia
do seu chamado, do propósito. Não desista do que você está fazendo, porque algo se levantou. Mas tem gente que não quer. Chegou a hora então de romper com elas. Elas não querem, elas já sabem o que tem que fazer, o que é certo, o que é errado. Não querem. E daí? Vai fazer o quê? Tem gente que não quer. Não quer, ué. Você vai fazer o quê? Você dá a elas coisa boa. Elas não querem. Talvez você ajuda uma pessoa, você apoia aquela pessoa para ser abençoada, para crescer, para ir além. De repente, ela se vira contra você no seu trabalho, ou até alguém da sua família se vira contra você, ou na igreja. E daí? A pessoa sabe o que é certo. Ela sabe o que tem que fazer. Ela prefere agir de forma rebelde, ela prefere a rebelião. Deixa ela com Deus. Isso é problema dela com Deus. Tem gente que fica sofrendo. Eu não estou vendo o Paulo sofrer aqui com isso. Eu estou vendo ele falar o seguinte: sacudir a roupa, opondo-se a eles e lançando mão de maldições. Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Ele estava lutando para pregar, estava ajudando, e ensinando. Já sabiam que era certo, sabiam. Eles sabiam o que tinham que fazer. Tem que fazer isso aqui. Só servia atacar e criticar. Até que chegou o dia em que ele sacudiu a roupa e disse: chega. Fim para vocês. Vou pregar para quem quer. Acabou. É o que acabei de falar. Um tijolo revestido de veludo. Tem gente que fica sofrendo e sofrendo porque o fulano não quer mudar, porque é o fulano da minha família, é o meu amigo, ele não quer mudar, ele sabe o que fazer, meu filho. Você acaba com a tua vida, você destrói com você acaba se aniquilando se você não tomar uma atitude. Tem gente que chega a um ponto que não há o que fazer. Não há. E eu já vi gente parar a vida, matar os sonhos, desistir, parar com tudo, para ficar lutando com alguém que não quer mudança. Alguém que está cuspindo no prato que comeu, alguém que está na condição da passagem pérolas a porcos. Alguém que você ajuda, você ensina, você instrui, mas ele não quer. Ele não quer. Ela não quer. Paulo estava lutando com aquele pessoal, foi para Corinto, e pregando na sinagoga, e ajudando, e tentando ensinar, e lutando dia e noite, aquele pessoal, judeus e gregos. Mas eles não queriam, eles só queriam debater, criticar, atacar, e não queriam mudança, até que chegou o dia aqui para vocês, ó, aqui, sacudiu a roupa, e disse: fim, não sou mais responsável pelo sangue de vocês, que o sangue de vocês caia sobre vocês mesmos. Caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. Por quê? Porque ele tinha feito tudo para ensiná-los, educá-los, torná-los educáveis, tementes, para que eles fossem salvos. Mas eles só queriam debater, criticar, religiosos.
e religiosos. E Paulo vinha e ensinava, e mais uma vez, e criticava, e atacava, e debatia, e até que chegou o dia em que chega. Porque é o que nós falávamos na segunda. Tem gente que você ensina, que você fala, mas ele só quer criticar, ele só quer argumentar. A pessoa só quer falar o contrário, quer apresentar justificativas. E você está falando, está errado isso, não faz assim. A pessoa apresenta mais uma desculpa, mais uma justificativa. E ela apresenta mais uma coisa. E ela mostra mais um pensamento contrário. Ela quer colocar diante, ela quer fazer vingar um pensamento errado. Ela quer que o pensamento dela, que a ideia dela prevaleça, que as justificativas dela sejam aceitas. Na verdade, os gregos e os judeus queriam converter o Paulo a uma ideia errada, a um sistema religioso. E Paulo lutando para levá-los a Cristo. E foi falando a palavra. Alguns aceitaram, outros não. Até que chegou o dia, o quê? Que todos já sabiam muito bem, conheciam, tinham total ciência, consciência do que tinham que fazer, do que não tinham que fazer. Mas deixavam bem claro, não vamos abrir mão desse orgulho, dessa religiosidade, desse sistema. Ok, então, fim para vocês. Fim. Foi, só que não vou fugir, não. Eu gosto disso. E é isso que tem que entrar no teu espírito. Foi para casa ao lado. Eu não prego aqui dentro, mas prego aqui. Eu continuo aqui. Vocês não querem o que eu tenho para dar a vocês? Vocês querem continuar com essa comida azeda? A comida quentinha, feita na hora, vocês não querem. Ok, não prego aqui, mas vou continuar dando da comida boa aqui do lado. Não vou para o lado de lá, eu vou continuar aqui. E Deus estava do lado dele. Porque Deus nos quer com coragem, Deus nos quer com força, Deus não nos quer fugindo, Deus não te quer submetendo a situações e a pessoas. Deus quer você submisso a Ele. Deus não quer que você se acabe lutando para resolver um negócio que alguém não quer. Você quer mudar alguém que a pessoa não quer. Ok, vou ajudar quem quer. Eu vou ajudar quem quer. Quantas vezes eu encontro pessoas que pararam a vida. Já encontrei gente se acabando emocionalmente. Porque lutando para ajudar um. Eu não vou longe. Eu já tive gente da minha família de me sugar. Sugadores de energia. Sugadores. E assim, você diz sim, 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 sim. O dia que você diz não, você não vale nada. Eu sei o que estou te dizendo, eu lido com gente há anos. E eu não falo de coisas que eu ouvi falar. Muitas eu já vivi. Você fala sim, sim, e ainda não está bom sim. Até o dia que você põe um fim naquilo. Acabou. Você está achando que sobra consideração? Não sobra não. Não sobra não. Não sobra não. Então por isso que eu estou dizendo uma coisa para você. Você tem que aprender a equilibrar amor e disciplina. Você tem que ser eterno. Mas a hora que chega a hora de ser áspero, também tem que ser. Quando eu falo áspero, não estou falando de ser mal educado, não é isso. Estou dizendo que na vida eu te ajudo, eu te apoio. Está aqui, dou o apoio. Receba Jesus, eu vou te ajudar, você precisa de apoio. Às vezes uma pessoa, ela precisa da tua ajuda naquele momento. Você pode ajudá-la, você vai ajudá-la.
Isso eu falo, às vezes, é numa área financeira, é com uma comida, é uma carona, é um apoio moral, é ouvindo ela, é ajudando, é orando, é jejuando por ela. Mas chega a hora de você dizer, você está apoiando, a pessoa não muda isso aqui. Você tem que dizer também, tem que mudar essa conduta. Você apoia ela, eu oro por você, mas isso aqui tem que mudar. Está entendendo isso? Eu oro por você, aqui eu te ajudo nisso, mas isso tem que mudar. Acontece que muitas vezes é o que aconteceu com eles aqui. Paulo estava ali, ele pregava, ele ajudava, ele ensinava, mas a maioria não queria absorver. É assim. Eu quero isso, então a parte boa eu quero. A da correção eu não quero, mas não tem como. Você tem que equilibrar. Você tem que equilibrar. Tem que equilibrar. Eu vou falar uma coisa para você, e não quero ofender ninguém, não quero também, se alguém não assustar. Eu quero dizer que eu falo quase tudo, não falo tudo às vezes até por causa de pessoas que são fracas. Que às vezes não tem estrutura. Às vezes quando eu falo um pouquinho mais alguma coisa, tem uns que quase desmoronam. E eu tento me segurar, porque o meu temperamento é de falar o que eu tenho que falar, e acabou. O que eu estou ali dentro, eu estou aqui. Mas se eu voltasse no tempo, eu não daria emprego para familiar. Eu apoiaria, ajudaria, mas não botaria no meu trabalho, na minha empresa, como eu pus. Não traria para trabalhar comigo como eu trouxe para a igreja. Vai ser membro, se quiser, vai construir uma história. Porque você faz muitas concessões. Tem muitas concessões que eu fiz com pessoas que eu não faria. Eu não faria. Ao longo da experiência que eu fui adquirindo com a Bíblia, com Deus, na vida, eu não traria. Tem só coisa ruim? Não, tem coisa boa também, mas tem muita coisa ruim. Valeu a experiência? Valeu porque eu posso ajudar outros. Mas se eu voltasse no tempo, tem gente da família que eu jamais empregaria. Principalmente aqueles que já deram errado, já não funcionou em vários lugares, e você coloca junto com você. Você sabe que está fadado a dar errado, mas o teu lado emocional grita mais alto. Mais tarde você vê que foi um erro mesmo. Dentro da igreja a mesma coisa. Bom, não deu certo aqui na empresa, meu pai. Aí a pessoa, não, mas nessa área eu vou dar certo, porque esse é meu chamado. Ao lado emocional. Você podia dizer não. Ah, mas é a família, né? Acho que... Vem, vai, vem. Mais tarde você vê, o fulano não deu certo lá, não deu lá, também não deu lá, não deu quando você deu emprego para ele, você vê que ele não dá certo para área nenhuma, porque ele não quer dar certo. Uma pessoa que não quer funcionar, você pode dar tudo a ela nunca vai funcionar, se ela não quiser. Se ela não quiser mudar. Eu já tive gente que eu fui buscar quase na favela. Aluguei apartamento, botei a pessoa lá dentro. Mantive por longos 17 anos. Eu dei emprego. Eu dei carro. Eu paguei aluguel. Eu mantive financeiramente. O dia que eu disse não, virou meu inimigo. O dia que chegou o ponto que, sabe quando você coloca que não deu, você dá esse emprego. Não, nessa área, na empresa, eu acho que eu não funciono. Tá bom, vamos mudar a área. Então vamos lidar nessa área aqui. Vamos mudar de setor. Você muda de setor. Não, também não dá. Não, acho que não é. Vamos mudar então para esse setor aqui. Esse aqui. Não dá. Não dá também. Não dá. Não, acho que o meu chamado é pregar o evangelho.
Tá bom, então vamos pregar o evangelho. Tá bom. Vem pregar o evangelho. Ah, não, mas nesse horário da reunião não funciona. Eu preciso desse horário. Você talvez está olhando aí falando, bicho, só não está floreando o negócio? Não. Eu estou evitando de dar mais detalhes. Porque eu vou ficar com vergonha de mim. Porque eu vou ficar sem calça aqui. Porque você vai falar, mas a senhora ensina tanta gente. Pois é, meu filho, por isso que eu ensino. Por isso que eu ensino. Por isso que eu ensino. Eu já aprendi. Não, o meu negócio é formar gente nessa área. Formar o quê? Santo design. Sabe nem se formar, mas ok. Vamos lá, é família. Não, família. Família, meu pai. Ai, vamos trabalhar então nesse setor aqui. E aí eu não vou continuar, como eu disse, porque senão vou ficar me lamentando depois, pode ser. Criatura. Se uma pessoa não quiser mudar, você carrega ela uma vida inteira. Ela não quer mudar. Chega um ponto que você fez o que você tinha que fazer por ela. Ela vai ter que seguir. Vai ter que seguir. Você paga a conta delas, você paga dívidas, chega cheque, você cobre. Você paga isso, você conserta aquilo, você faz. Eu sei o que estou dizendo. Você pode fazer. Quando eu falo para você, você não pode, tem que entender a palavra. A gente tem que apoiar, mas eu estou dizendo que em tudo tem que ter começo e fim. Chega um ponto que não há o que fazer e você vai se prejudicar. Você vai se prejudicar. E você vai sair do propósito que Deus tem para você. Aquilo que era para você, você começa a ser roubado por causa de gente sugadoras de energia, de vitórias. Está difícil? Gente que é sugadora, ela é sugadora. Ela só entra para sugar. E chega um ponto que Deus diz, chega. Eu fiz minha parte. Acabou, você sabe o que fazer. Sabe o que fazer. Não há mais o que fazer daqui em diante. Já foi feito. Isso tem que entrar. Porque o lado emocional, às vezes a pessoa não quer trabalhar aquilo e ela demora para aceitar. Porque ela é emocional e ela não quer nem aceitar que ela é emocional. E ela é emocional. Aí acontece um negócio ali, ela desaba. Acontece outro ali, ela sai pegando o problema de todo mundo. Aquilo vai afetando a vida dela, a saúde dela, o espírito dela, o trabalho dela. Roubando as conquistas dela. Vai roubando. A pessoa está sugada, ela não entende por quê. Ó Deus, mas tem coisa que precisa ser mudada. Infelizmente, há pessoas que são sugadoras de energia. Você já deu as caronas, já pagou, ajudou, emprestou dinheiro, você já apoiou nisso. Você já orou, já jejuou, já trouxe para a igreja, já passou lá não sei quantas vezes para trazer para a igreja, já evangelizou, já fez isso e aquilo. A pessoa não muda o caráter. E aí você começa a o quê? Se abater, se adoentar, se chatear. Aquilo toma conta de você, presta atenção. Deus está dizendo o seguinte, inteligência, usa a tua cabeça, não vai pelo emocional. Se você não consegue trabalhar o teu emocional, vai ter que aprender a trabalhar. Tem um ponto que você tem que colocar um fim. Ai, mas e se isso? O que tiver que estourar, vai estourar, cedo ou tarde. Se uma pessoa não quiser mudar, é como Saul. Deus faz tudo, Deus dá tudo, mas se ela não trabalhar as questões internas, interiores dela, ela pode ter o tamanho, ela pode ter beleza, ela pode ter tudo, ela pode ter todas as
as condições para vencer, mas ela não vai vencer se ela não trabalhar o que está aqui dentro. Deus trabalhou para mudar o Saul. E quando uma pessoa não quer mudar, nem Deus pode fazer alguma coisa por ela. Porque ela não quer. E se ela não quer, o que adianta? Deus insiste, Deus trabalha, Deus faz, ela não quer. E cada um de nós temos que usar a cabeça e entender que a vida é assim. E tem coisas que, maravilha, eu vou falar como pregadora, se eu pudesse abrir a cabeça das pessoas e colocar a verdade lá dentro, eu faria, mas isso é impossível. Ou ela deixa entrar, ou nunca vai entrar. Ou ela decide mudar, ou nunca vai mudar. Eu não posso mudar ninguém. Eu posso ameaçar alguém e ela ficar boa por 15 dias. Por medo. Entendeu? Eu posso ameaçar uma criatura. Se eu não mudar, eu vou fazer isso. 15 dias ela fica mansa, depois revela. Tudo de novo. Volta de tudo novamente. Porque não mudou aqui. E se não mudar aqui, não vai mudar aqui. E o que é que acontece com a pessoa que quer tanto? Ela tem caráter, ela quer tanto ver a mudança das pessoas, ela quer ajudar, ela quer apoiar, ela é como um rebocador, ela quer levar todo mundo, ela começa a ser roubada da alegria, energia, saúde, porque ela vai além do que ela devia ir. Tem gente que já passou, já foi além. Ela já foi além. Ela já fez mais do que ela já devia fazer. Ela já fez tudo. Ela não tem mais o que fazer. Não é uma obrigação dela. Ela não tem mais responsabilidade. Não tem mais. Já está livre. Já fez o que tinha que fazer. Já está feito. E a gente tem que ter essa inteligência. Isso é inteligência. Chega um ponto da vida que você simplesmente, Senhor, está na tua mão, acabou, eu vou seguir. Tem quem não vai gostar, vai chamar você de frio, vai te criticar, vai dizer, mas isso é normal. Isso é normal. Isso acontece, essa é a vida. Nem tudo. A gente planeja um negócio, e às vezes a ideia é bom, vai ser assim, vai ficar tudo maravilhoso, assim, mas nem todo mundo entra naquele propósito. Se não entra, o que vai fazer? Você não pode parar a tua vida. Você não pode parar de sonhar teus sonhos, tuas conquistas, teu chamado, teu propósito de vida. Aquilo que Deus tem com você e que você quer respingar em todo mundo. Você quer que todo mundo receba a bênção que você está recebendo. Chega um ponto que Deus diz, eu lhe dei, a bênção é sua, segura o que é teu. Porque alguns deixam de ser bênção e passam a ser uma maldição e atrasar a tua vida, senhor. Vai ser um atraso de vida. Um atraso. E se você vive em função de quem não quer mudar de vida, a tua vida vai decair. Você vai acabar, corre o risco de você se abater espiritualmente e deixar o mal te derrubar. Você corre esse risco ainda. Por isso que você não pode ser emocional. Você tem que equilibrar o amor e a disciplina. O terno com áspero. Você pode aprender com Paulo. Paulo era um tijolo revestido de veludo. Então, eu te ajudo, te apoio, mas isso aqui está errado. Isso aqui não pode. Isso é não. Para isso aqui é não. Isso aqui não pode continuar. Ah, eu queria isso. Não, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu não posso. Ah, bispo, vai ficar chateado, mas é a vida. É a vida. Assim é. Nem tudo
que você faz vai realmente agradar. E se você for dar ao que as pessoas, o que as pessoas querem, tem sempre alguém que quer algo a mais e quer diferente. Você não vai conseguir. Você tem que ser uma pessoa, aquilo que Deus tem com você e aquilo que tem que ser e seguir a vida. Paulo estava lá, pregando, apoiando, só sabiam debater. Até o dia que ele sacudiu a roupa e disse: fim, vou pregar agora eu vou pregar para os gentios. Não fugiu, foi pregar na casa ao lado. Era assustador, dava medo, muito medo. Mas Deus garantiu a ele: não tenha medo, porque tem decisões que a gente toma na vida que inicialmente, realmente, é o que eu acabei de falar, é correr o risco, é sério. Mas Deus estava com ele. Não tenha medo, quer dizer, continue, corra o risco mesmo. Assuma riscos. A gente tem que arriscar. Ele tomou aquela decisão, era um risco, mas era necessário. Foi para casa ao lado, continuou, e Deus disse: não se cale, não deixa ninguém te calar. Eu li para você. Não se cale, não deixa ninguém te calar. Ninguém. E eu tenho muita gente nessa cidade. Eu gosto dessa colocação de Deus. Eu tenho muita gente. Esses não me querem, mas eu tenho muita gente que quer. Criaram invenções, inventaram lá, levaram ele ao tribunal. O procônsul não fez nada, não quis, eu não vou mexer com isso aí não. Era gente que você vê que, gente, problema é problema mesmo. Onde já se viu eles baterem, espancarem o dirigente da sinagoga deles? Pois fizeram isso para chamar a atenção do juiz lá. Não chamou também? Então você vê como é que é. Eles iam agir errado de qualquer maneira. Era o espírito que estava neles. Eles não estavam determinados a nenhuma mudança. Mas quem anda com Deus como Paulo tinha um chamado, tinha um propósito. Ele sabia o que Deus queria dele e ele estava determinado a seguir. E não ia permitir que alguém roubasse a energia dele e o tempo dele, aquilo que ele sabia que estava ali para fazer e ter sucesso, como teve ali. Porque isso também é muito bacana. Né? Não deu aqui, ele continuou, não fracassou. Saiu dali com muito sucesso, teve muito sucesso em Corinto. Muito sucesso. Mas eu tenho certeza que ele não teria saído do lugar se ele não tivesse tomado essa atitude aqui. Eu tenho certeza. Se ele continuasse naquela lenga-lenga, e o povo, ele fala, ele discute, não aceita, critica e ataca, e não muda nada. Se ele não tivesse agido, ele não teria tido esse sucesso. Você vê que a gente tem que agir. Às vezes, aquela alavancada, aquele crescimento depende de uma atitude ousada. Amém?